Abra sua Bíblia, meu irmão, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, dos versos 14 a 18, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. O mês de abril, mês denominacional, é um mês dedicado à escola bíblica dominical, e eu gostaria de trazer algumas considerações sobre esse texto para os irmãos nesta manhã, porque Pedro, depois de ter vivido tantas dificuldades na compreensão, no agir com Cristo, ele que foi alvo inclusive de uma das frases mais duras, quando Jesus diz assim: afasta de mim, Satanás. Imagina você ouvindo isso, o quanto que Pedro deve ter ficado amedrontado e refletindo sobre tantas advertências. Ele que era impetuoso, falava algumas coisas e o Senhor repreendia. Ele que negou, e o Senhor Jesus falou: quando você se converter, você vai entender muita coisa. E no final da sua vida, naturalmente aqui no final da sua carta, depois de ter vivido tudo isso, ele chega a uma conclusão: nada mais para ele era suficiente, nada mais para ele era tão importante do que o que ele nos traz nesse texto. Depois de ter vivido tudo, ele diz assim: antes, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A conclusão que ele chega, definitiva, é que ele pôde crescer na graça, e ele pôde crescer no conhecimento, e ele pôde assim trazer estes conselhos. A palavra do Senhor nos mostra então, segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3, os versos de 14 a 18. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O próprio Pedro achou difícil entender algumas coisas que o apóstolo Paulo escrevia. Naquela época, circulavam outras cartas de Paulo a outras igrejas. Era comum a reprodução manuscrita, quando Paulo endereçava, não ele, mas outros também, não apenas ele. Quando eles escreviam uma carta endereçada a uma igreja, aquela igreja recebia a carta, e aquela igreja então reproduzia manuscritamente aquela carta, e as pessoas então passavam a ter uma cópia daquela carta que era endereçada a uma determinada igreja, e eles meditavam, e eles então viviam a partir destas orientações. Então era comum que os discípulos escrevessem cartas. Naturalmente que algumas cartas foram separadas para compor o cânon, o fechamento da palavra de Deus. E Pedro então, conhecedor destas cartas, ele diz o seguinte: olha, eu sei que aquilo que o apóstolo Paulo escreve, tem muitas coisas que são coisas difíceis de entender. Mas não apenas Paulo, o próprio Senhor Jesus Cristo, ao falar, ele falava e trazia alguma dificuldade para os discípulos, e por isso ele falava através das parábolas, ele ensinava, ele utilizava o cotidiano para transmitir os seus conhecimentos. E até hoje, muitos dos escritos causam dificuldade do entendimento, como por exemplo, a igreja passará ou não pela grande tribulação, a igreja verá o estabelecimento do anticristo, existe ou não existe uma determinação de Deus para pecadores irem para o inferno, a questão de ceia, a questão de batismo e tantas outras
situações bíblicas, conceitos bíblicos que causam muitas vezes dificuldade na compreensão, principalmente para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Principalmente para aqueles que não têm o cuidado, o esmero, a dedicação, a habilidade no Espírito Santo, a humildade de tratar do texto bíblico como ele precisa ser tratado. A Bíblia é um livro muito especial. É um livro com quase 3.000 anos, 3.500 anos, em que retrata costumes, forma de viver, conceitos, os idiomas, a diferença enorme que existe daquele tempo para nós, e a Bíblia então, diante disto, ela precisa de um cuidado, e Pedro nos atesta a isto. Existem pontos difíceis de serem entendidos, que aqueles hereges, ignorantes, deturpam a palavra de Deus. Aqueles instáveis que não têm um comprometimento com a palavra de Deus e o seu estudo e exame acurado. E o que isto nos quer dizer? As igrejas adotam a escola bíblica dominical como uma especial ferramenta para que esses pontos difíceis sejam estudados e apreciados, e num estudo dirigido com pessoas tidas como pessoas capazes, que estudam a palavra de Deus, que possuem o aparato necessário, como por exemplo os dicionários, as enciclopédias e os livros, os comentários, e acima de tudo na atenção espiritual para com aquele texto bíblico, para que no trabalhar o texto bíblico ele consiga, na sua prática dominical, através da escola, transmitir aquele conceito difícil. A escola dominical então ela tem esta importância para a igreja, que é exatamente tratar de temas difíceis, que muitas vezes você, na sua semana com o seu trabalho, você não tem acesso, não tem oportunidade, não tem tempo de se dedicar a partir de um estudo acurado e um estudo especializado. E é por isso que a escola dominical se presta neste papel de relevância na construção de uma fé, conforme o nosso irmão Tito falou na sua oração, enquanto nós nos preparávamos para este culto, uma fé cristocêntrica, o nosso irmão Arthur, um culto cristocêntrico em que o entendimento da palavra nos leva ao entendimento de que o culto é para o Senhor. E a palavra de Deus nos mostra isto, versículo de número 16. 2 Pedro, no capítulo de número 3, o verso 16. Há coisas difíceis de entender que precisam ser explicadas. Coisas difíceis de entender, certas coisas, não todas as coisas. Alguns pontos difíceis. E quando nós olhamos este contexto, o que, por exemplo, Pedro poderia estar em mente quando ele diz assim, há certas coisas difíceis de serem entendidas? O que a mente de Pedro poderia estar pensando? Possivelmente, de uma maneira muito clara no capítulo 3, com relação à parousia, a vinda de Cristo. Veja aqui no capítulo 3 o tema desta passagem, a vinda do Senhor e o seu significado. Se para eles que receberam aquela palavra naquele momento era algo muito difícil, imagine nós, 2000 anos, recebermos esta palavra com toda a dificuldade linguística, cultural, normativa, as profecias, com vários posicionamentos, com vários teólogos e várias proposituras e interpretações, e hoje com a hermenêutica possuindo várias variantes e vários métodos hermenêuticos para se interpretar a Bíblia, eu acredito que se constitua um desafio muito grande para o homem dos nossos dias, para a mulher dos nossos dias, poder compreender esses temas difíceis. Sejamos leais, há pontos difíceis e o próprio Pedro reconhece isto. E um deles, como ele aqui coloca, talvez na mente de Pedro, a volta iminente de Cristo, porque Paulo fala que a volta de Cristo se daria naquele momento em que ninguém estaria esperando, e as pessoas então pensavam que Jesus voltaria, inclusive talvez até naquele dia ou no dia seguinte. Talvez Pedro estivesse fazendo referência às exigências morais do Evangelho, a responsabilidade, a contundência dos escritos de Cristo, a contundência da ética cristã que Paulo tanto fala com relação a casamento, com relação a relacionamento, com relação à igreja de Cristo e tantas outras coisas. Será que Pedro estaria pensando nessa questão da ética do Evangelho, da moral do Evangelho?
Estaria Pedro falando a respeito dos falsos mestres que estavam ali também criando dificuldade para com as profecias, deturpando, conforme nós encontramos aqui no verso 16, coisas difíceis de entender em suas epístolas, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição. E é por isso que no verso 17 ele diz assim: acautelai-vos, veja comigo. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, tenham cuidado, se protejam, protegei a vossa fé, cuidai contra aqueles que deturpam as Escrituras. E eu acredito que talvez nós estejamos vivendo num momento e num tempo em que nós percebemos muitas pessoas falando daquilo que não conhecem, daquilo que não podem falar. Com o advento da internet e os posicionamentos, e tantas pessoas que estão trabalhando doutrinas e conceitos, e a teologia de fato tem sofrido uma avalanche de conceituações, de possibilidades, a hermenêutica que tem sido trabalhado, se é o pensamento daquele tempo, se é o pensamento dos nossos dias, isso muitas vezes confunde a cabeça da pessoa. Isso confunde o crente, isso confunde aquelas pessoas que querem aprender da palavra de Deus, mas muitas vezes se veem numa situação de muita dificuldade de interpretação, e é muito comum as pessoas falarem: é muito difícil entender a palavra de Deus. Muitas pessoas não conseguem compreender a palavra, a sua dificuldade e tantas outras coisas, por onde começar, o que fazer, o que eu preciso ter, que material eu preciso para começar a entender a palavra de Deus. A primeira coisa que nós poderíamos falar para você, meu irmão, é começar a orar sobre isso. Senhor, mostre a tua vontade através da sua palavra. A palavra de Deus, ela primeiro precisa mudar e transformar a nossa vida. Eu acho muito bom e é até importante que você tenha um dicionário, uma enciclopédia, um comentário a respeito do texto bíblico para que você compreenda a Bíblia. Mas se você não permitir que esta Bíblia transforme o seu coração, você começou pelo lado errado. Se você está pensando de maneira acadêmica apenas, na compreensão de um texto bíblico, de um conhecimento que não muda e não transforma a sua vida, a Bíblia não terá ou não estará cumprindo o seu propósito de mudança e transformação do nosso coração. Porque a Bíblia é também, sim, um livro para ser compreendido, óbvio, naturalmente, que nós precisamos entender aquilo que nós cremos. Mas se esta palavra não transforma o nosso ser, não muda a nossa trajetória, não acrescenta a nossa fé, não acrescenta o nosso amor, não muda as relações com os nossos irmãos, não haverá comentário bíblico, não haverá dicionário ou qualquer outra ferramenta, não haverá aplicativo na internet, site da internet que vai fazer o seu milagre. Porque esta palavra precisa tocar em primeiro lugar o nosso coração para transformar. E a escola dominical, durante todo o seu tempo, a sua trajetória daquela igreja que é uma igreja idônea, séria, preocupada com o crescimento espiritual dos seus crentes, é uma igreja que ainda se debruça, que firma os seus passos, que finca as suas estacas através da escola bíblica dominical. E como disse, a escola dominical é uma possibilidade do irmão ter um tempo para compreender as verdades bíblicas. Você que não tem tempo muitas vezes durante a semana, você que não tem acesso e é tão difícil. A escola dominical é este momento em que você poderá conhecer a riqueza, a beleza, os mistérios, as profecias daquele estudo específico que porventura esteja sendo selecionado na nossa escola dominical. Nós temos a nossa escola dominical, o encarte de hoje. Veja comigo, meu irmão, o encarte da nossa escola dominical. Classe Aliança com Deus, dedicada aos participantes, estudos contemporâneos que impactam a vida familiar de maneira positiva.
Nós temos aqui a classe vida cristã, direcionada aos provenientes de outras igrejas e denominações, a classe de adolescentes, a classe de jovens, o crescimento cristão que prepara as pessoas para o batismo, a classe Gênesis 1 a 11, que foca no criacionismo e as suas implicações para a visão do mundo cristão, a classe de doutrinas batistas, que estudam as doutrinas bíblicas baseadas na declaração da convenção. Que zelo, que cuidado, que valor para esclarecer, para iluminar, porque existem pontos difíceis, e se nós não estudarmos esses pontos difíceis, cairemos nas mãos dos hereges, dos equivocados e daqueles que são considerados ignorantes, instáveis na palavra do Senhor, conforme ele nos diz aqui, e por isso no verso 17 ele diz assim: acautelai-vos, cuidado. E uma das formas é a nossa participação na escola dominical. Agora, meu irmão, a escola dominical não resolve todos os problemas. É uma ferramenta, um momento, um tempo em que você pode perguntar, em que você pode ouvir, em que você pode fazer os seus apontamentos numa sala de aula, do ponto de vista de ouvir, de perguntar, de interagir, que muitas vezes não acontece no púlpito. Aliás, e muitas vezes não, nunca acontece no púlpito, né? Ninguém levanta a mão aqui para perguntar alguma coisa, ainda que alguns tenham vontade de fazer isto. Mas o nosso estilo e a nossa forma de culto não permite que haja, porque de fato é a palavra do pregador e os ouvidos atentos àquilo que se diz. Mas na escola dominical não, é um ambiente muito especial, como o culto aqui é especial, em que você pode interagir e você pode trabalhar aqueles temas durante a semana, e o professor habilitado, desejoso de promover mudança e transformação na vida dos irmãos. Acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Crente que frequenta uma escola dominical, seja no domingo, seja no sábado, ou seja num dia de semana, à noite, aquele crente responsável com o estudo da palavra de Deus de maneira sistemática, aquele que procura conhecer a vontade de Deus através da sua palavra, e você não vai aprender isso da noite para o dia. Esse crente tende a ser um crente mais fiel, mais comprometido, com a sua visão espiritual diferenciada daqueles que sequer pegam na palavra de Deus. Hoje, nós temos outras ferramentas que podem, ao lado da escola bíblica dominical, nos ajudar neste sentido. Nós temos grupos de comunhão, as igrejas fazem isso. Nós temos algumas organizações na igreja, por exemplo, o MCM, estuda a Bíblia. E não é no domingo, é na terça-feira ou é nas casas. Nós temos outros encontros, como por exemplo, alguns encontros sociais da igreja, em que o fim é o estudo da palavra de Deus. Mas por excelência, meus irmãos, a escola dominical, ela é aquela que cumpre de uma maneira tão importante e essencial na vida do crente, o seu compromisso com a igreja, o seu compromisso com a palavra, o seu compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que Pedro, então, depois de chegar a essas conclusões, ele fala assim: antes crescei na graça, crescei no favor divino com base no sacrifício de Cristo, crescei na graça. A graça na Bíblia, ela pode ser interpretada de algumas maneiras e algumas manifestações linguísticas que a palavra de Deus nos traz, por exemplo, a respeito à graça, o próprio Evangelho, a graça, os dons, a graça, as virtudes, que contrasta, esta graça que contrasta com o mérito humano. A graça é o favor divino com base no sacrifício de Cristo. Então Pedro diz assim: crescei na graça, crescei na compreensão do sacrifício de Cristo, porque foi Ele, por Ele, todas as coisas por Ele. E Pedro, então, que passa a sua vida com seus deslizes, numa fé muitas vezes fragmentada, inconstante, ele chega à conclusão de que a sua fé deveria se basear inteiramente na mão e na pessoa de Jesus Cristo, a sua vida totalmente devotada a Ele. E ele então, por isso ele diz: antes crescei na graça. Ele que experimentou tantas quedas,
tantos desvarios, tantas viajações no campo da espiritualidade com Jesus Cristo, repreendendo inclusive ao Senhor. E ele chega então a esta conclusão: crescei na graça, crescei no favor divino, crescei na confissão, crescei no perdão, crescei diariamente na vida cristã. Crescer na graça é crescer na confiança em Deus, no seu amor perdoador para conosco. E isto é importante, crescer sabendo que Deus me ama. Eu sou importante para o Senhor, você é especial para o Senhor. Isto é crescer na graça. O Senhor ama você, o Senhor valoriza a sua vida, o Senhor quer te trazer vitória. Isto é crescer na graça. As pessoas podem falar o que for da sua vida, mas Deus espera que você seja conforme a vontade dEle. Isto é crescer na graça. Você pode estar sendo rejeitado por alguém, mas crescer na graça é crescer no amor de Deus por nós. Crescer na graça é saber que o mundo pode te odiar, o mundo pode tramar contra você, mas você está debaixo do poder do Altíssimo que luta a seu favor. Isso é graça de Deus. Crescer na graça é saber que Ele é maior do que a nossa vida, conforme dizia a canção. É a aceitação por parte de Deus da nossa vida, limitada, muitas vezes inconstante, como foi com Pedro, mas uma vida dedicada e confiada ao Senhor. Isto é crescer na graça. Isto é crescer na graça, na presença do Senhor. É saber que nada sou, nada posso fazer, ao contrário, eu sou um pecador, sou necessitado, sou inconstante, mas a sua graça me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isto é crescer na graça. É conhecer as nossas limitações e depender do Senhor em todo o tempo, em todos os momentos, em qualquer situação. Crescer na graça é saber que eu sou pobre e fraco, mas o Senhor é forte e rico e Ele está comigo. Isto é crescer na graça. Crescer na graça é conhecer a sua condição de pecador e que você estaria fadado à condenação eterna, mas o favor divino veio sobre você. Isto é crescer na graça. Este entendimento, e por isso ele nos remete à segunda questão que está aqui no verso de número 18 do capítulo 3 da segunda carta: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta expressão, crescer na graça, não significa apenas conhecer as proposições teológicas ou hermenêuticas, nem toda a teologia e suas áreas afins, mas nós estamos falando em conhecer a palavra de Deus. Irmãos, há uma diferença muito grande que precisa ser atentada com carinho. Uma coisa é a teologia em si, uma outra coisa é o conhecimento da palavra de Deus. A teologia como ciência, nas suas mais variadas formas e apresentações, com seus conceitos e os tipos de teologia, mas uma em especial, a teologia bíblica, que trata do texto da palavra do Senhor, deste conhecimento que transforma. O conhecimento que vai além das proposições teológicas, que vai além da experiência do outro, mas daquela experiência que nós temos com o Senhor. Às vezes, quando olho lá os meus livros, e eu acredito que os pastores também façam isso, ou você que tenha uma biblioteca em casa, em que você olha para aqueles livros e comentários e você fica pensando assim: mas o que eu sou diante disso? E um dia desse, contando os livros, eu pensando assim: cada livro desse é uma experiência de uma pessoa, cada comentário desse é alguém que escreveu. E aí veio a reflexão: e a minha experiência com Deus? Não adianta você apenas sacar um livro da sua estante e reproduzir numa mensagem, no estudo ou na própria escola dominical, se essa mensagem, se essa palavra não tem ainda o efeito, em primeiro lugar, na vida daquele que fala. E isto serve para a nossa escola dominical. A nossa escola dominical, durante muito tempo, ela foi um instrumento de salvação, de proclamação. Muitas pessoas, no passado, se converteram na escola dominical. Nós temos alguém aqui neste templo que foi convertido na escola dominical, que aceitou a Cristo na escola dominical? Levante a sua mão. Temos logo aqui em primeiro lugar uma pessoa. Tem mais alguém aqui que aceitou a Cristo na escola dominical? Temos lá na galeria. Como que a escola dominical ela foi estabelecida com o intuito de levar a mensagem do Evangelho? E por isso, esta pastoral que a nossa irmã escreve: conhecimento que conduz à vida eterna, dá um sermão. Eu posso até pedir à irmã autorização para pregar este sermão aqui.
3 razões imperiosas destacadas para se estudar a Bíblia. Primeiro, para alcançar a salvação eterna. Segundo, para desenvolver a salvação. Terceiro, para proclamar a salvação. E a escola dominical cumpre este fim. Se você ainda não atentou para a importância, para a especialidade, para o cuidado, para o crescimento na vida cristã, atente para a participação da escola dominical, para que o Senhor o abençoe e o conduza, e você assim seja alvo da graça do Senhor e receba este conhecimento do Espírito Santo para o seu crescimento espiritual. Quero convidar a nossa irmã Sara para vir aqui. Nós faremos uma oração pela nossa escola dominical e ela vai estar usando da palavra dentro da minha mensagem que eu concedi a ela, para que ela traga um desafio para a igreja, e depois nós estaremos orando, chegando à conclusão deste culto.